teologia do pentecostalismo brasileiro tem muitas coisas em comum com a teologia oriunda da Reforma Protestante, cujo perfil histórico procede dos pietistas, dos morávios, dos metodistas, dos batistas e dos movimentos de santificação até chegar no pentecostalismo. Mas uma especial ligação da Reforma da Alemanha com a teologia da maior igreja pentecostal do Brasil, as Assembleias de Deus, se dá com um dos maiores pastores progressistas que ela teve, o pastor John Peter Kolenda, nascido na cidade de Geslenkirchen, na Renânia do Norte, Alemanha, em 1898. Seu pai, Ludwig Kolenda, era pastor na Igreja Luterana Estatal e receberam um despertamento espiritual, tornando-se pentecostais. A família migrou para o Brasil em 1902, quando John Peter Kolenda completou 4 anos, comemorados dentro do navio em que viajavam, e fixaram residência no estado do Rio Grande do Sul. Seu pai pastoreou várias comunidades luteranas alemãs no Brasil. Quando John tinha 11 anos, foram morar nos Estados Unidos da América, onde seu pai pastoreou uma igreja congregacional. Lá, John recebeu o batismo no Espírito Santo aos 16 anos. Depois, estudou teologia em Pasadena, na Califórnia, e casou-se com Marguerite Westmark. Mudou-se para o Brasil em 1939, trabalhando nos estados do Rio Grande do Sul. Em seguida foi para Santa Catarina, onde fundou e pastoreou várias igrejas como Florianópolis, Itajaí e Blumenau, onde trabalhou com imigrantes alemães. As igrejas tiveram grande crescimento numérico e organizacional. Ele ordenou seus primeiros pastores, um deles Antônio Lemos. Kolenda era um pregador eloquente e professor de teologia organizado, sendo convidado a ministrar estudos bíblicos para obreiros em vários lugares do Brasil, viajando com seu Chevrolet e de barco, como é o caso na ilha de Florianópolis. Ajudou a ampliar a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, obtendo uma grande doação financeira nos Estados Unidos da América para comprar o primeiro imóvel e máquinas impressoras. Hoje é a maior editora evangélica da América Latina, com vários livros sobre teologia pentecostal impressos, dentre eles a Bíblia de Estudos Pentecostal, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Mas foi na educação teológica que Kolenda mais atuou, pois havia uma contrariedade nas Assembleias de Deus no Brasil quanto ao ensino teológico formal. Os pastores não queriam que os obreiros e líderes estudassem, pois isto poderia esfriar a fé e seria desnecessário diante da iminente volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Vencendo contrariedades, inimigos e forte oposição, fundou com Lawrence Olse uma escola bíblica por correspondência em 1944 em Minas Gerais e outra escola teológica por extensão em Belém, no Pará. Na Convenção dos Pastores de 1946, foi autorizada a criação do primeiro Instituto Bíblico no Brasil, sendo Kolenda incumbido de levantar ofertas nas igrejas norte-americanas e comprar uma propriedade para tal fim. Mas esta aparente autorização demorou a se tornar realidade. As primeiras tentativas de implantar o Instituto Bíblico foram feitas por Kolenda em Santa Catarina, por volta do ano de 1950. Mas tendo em vista a forte oposição dos pastores, direcionou os recursos financeiros que havia alcançado para fundar o Instituto Bíblico Bereano em Elshausen, próximo a Frankfurt, na Alemanha, em 1952. Neste país, ele unificou o trabalho pentecostal e fundou uma casa publicadora. Foi Kolenda quem lançou as sementes para a abertura dos estudos teológicos no Brasil, com suas conversas e exposições da necessidade desse trabalho nas convenções de pastores. Mas coube ao seu sobrinho João Kolenda Lemos a concretização deste trabalho. Após 48 anos de fundação das Assembleias de Deus no Brasil, é que João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos, rompendo com as situações adversas, iniciaram as aulas do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, em 18 de março de 1959. Assista a entrevista com o pastor Edson Kolenda Lemos, sobrinho de John Peter Kolenda, que conviveu e aprendeu com ele a ser pastor. Ele teve o privilégio de estudar na faculdade dos Estados Unidos. Então ele já tinha um conhecimento do que era o conhecimento bíblico
através de uma escola e de professores, onde ele podia buscar mais profundeza nos assuntos teológicos. Então, ele começou a dar estudos bíblicos das igrejas. E ele começou a notar que havia uma fome de conhecimento entre os pastores. Havia, nesses estudos bíblicos, centenas de pastores que vinham assisti-lo e ficavam admirados do conhecimento bíblico ou teológico que ele possuía. Mais tarde ele começou a sentir que a igreja começou a aumentar muito e ele não tinha mais condições de atender todos os pedidos para dar escolas e até estudos bíblicos sobre diversos assuntos teológicos da Bíblia para as igrejas. Então o que ele pensou? Por que não formamos uma escola teológica? E havia conhecimento nas igrejas de que os pastores não precisavam ter um conhecimento teológico. Para que isso? Deus chama e Deus acrescenta o conhecimento. Chegando ao Brasil e apresentando este plano, ele foi discutido o plano de formar uma escola teológica. E essa escola seria em Santa Catarina, na cidade de Joinville, da onde o pastor Cleiton é um dos pastores aqui. E na convenção foi barrado. Quem serão os professores? Automaticamente, eram aqueles que tinham cursado escolas, que tinham conhecimento. Então ele respondeu: serão meus companheiros americanos. E o meu sobrinho, que estudou nos Estados Unidos, né, chamava-se João Colenda Lemos, e sua esposa, irmã Doris, que tinham se formado nos Estados Unidos e já estavam trabalhando no Brasil, no Rio de Janeiro, na Casa Publicadora, a qual ele também é um dos fundadores. Então, quando apresentaram isso aos pastores, foi um pensamento divergente. Não aceitamos. Nós fomos formados assim e queremos que continue assim. O tio já tinha estado nos Estados Unidos e já tinha apresentado esse plano lá na missão. E foi muito aceito, inclusive ele trouxe consigo uma verba para comprar o terreno e fazer a primeira escola teológica no Brasil. Agora, como fazer? Não foi aceito. E ele tinha no seu coração um ardente desejo de formar pastores com conhecimento também da palavra de Deus. E não só unção do Espírito Santo. É porque havia, naquela época, um pensamento. E eu não vou dizer que isso é natural. Quando a pessoa já é pastor e ele se formou numa igreja e está trabalhando sem conhecimento. Um era padeiro, o outro era taifeiro, cozinhava num navio, outro trabalhava numa padaria e eram pastores. Outros em outros transportes, outros eram, podemos dizer, motoristas e mecânicos, e foram chamados para o trabalho do Senhor e trabalhavam para Deus. Porém, eles achavam que, como eles estavam fazendo alguma coisa sem esse conhecimento, que não havia necessidade de estudar, porque eles não imaginavam que num momento muito breve essa igreja ia crescer e nelas não estariam somente pescadores, pedreiros, carpinteiros, homens de trabalho, mas também teriam o quê? Doutores, advogados, dentistas, médicos, professores, e que essa igreja precisava evoluir, tanto educacionalmente falando, como também biblicamente falando, para que pudessem falar um português melhor, poder ter mais conhecimento, um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, porque isso seria exigido pelaquela nova igreja que estava se formando e que agora não queria ficar somente ouvindo que Jesus salva,
mas queria saber por que ele salva. E aí entra a parte teológica do conhecimento. Atualmente, as Assembleias de Deus no Brasil contam com 51 pequenas escolas teológicas locais livres, credenciadas à principal Convenção Nacional de Pastores, e conta com aproximadamente 6 faculdades teológicas, credenciadas e oficializadas junto ao governo brasileiro. Isso é pouco diante do tamanho geográfico do país e da quantidade de pastores e líderes, em sua grande maioria leigos. Tal atraso teológico se deve ao fato de que ainda persistem veladamente uma grande resistência aos estudos teológicos formais. As Assembleias de Deus no Brasil não têm nenhuma universidade, nem programa estrito sensu em teologia, e conta atualmente com apenas 5 doutores em teologia, apesar de seus 12 milhões de membros. A teologia pentecostal brasileira, embora no início tivesse um discurso de rompimento com as teologias conhecidas, na verdade foi uma continuidade de muitos preceitos da Reforma Protestante, especialmente a possibilidade e a facilidade com que qualquer crente poderia interpretar a Bíblia. Esse pretenso desatrelamento teológico permitiu o florescimento de inúmeros líderes leigos que foram o motor propulsor do extraordinário crescimento dos pentecostais no Brasil. A aparente ruptura fez com que a teologia pentecostal se desenvolvesse em vias diferentes da teologia europeia, de cunho racionalista e iluminista, e assumisse contornos de emotividade, expressão corporal e experiências marcantes com o divino. Embora os estudos teológicos tenham se desenvolvido no pentecostalismo brasileiro, ainda há falta de recursos e de apoio da liderança pastoral para esta se afirmar e formar os pastores que atuam nesta igreja, cuja instrução está em grande déficit em relação às necessidades da igreja e da sociedade. A Reforma Protestante fez florescer o interesse pelo aprendizado da Bíblia e despertou o conhecimento das doutrinas bíblicas e a vivência prática do Evangelho a partir daquilo que a Bíblia dizia. Esse despertar trouxe significativas mudanças na forma de pensar a religião e organizar a vida, fazendo com que muitas pessoas aderissem às novas maneiras de interpretação bíblica não atreladas apenas ao clero. Uma das formas deste despertar foi a criação das escolas bíblicas dominicais, onde se estudavam de forma sistemática temas bíblicos. Sua origem foi no século XVI, sob grande influência de Martinho Lutero, e no Brasil se destaca com a publicação de revistas e encontros dominicais que reúnem milhões de pessoas todos os domingos. Nas Assembleias de Deus, adotam-se lições impressas que somam em torno de 3 milhões de exemplares por trimestre. Esse material e outros livros teológicos editados pela CPAD, a editora oficial da Igreja, têm suprido parcialmente a carência de mais escolas teológicas no pentecostalismo, mas ainda assim não tem sido suficiente diante das muitas demandas teológicas que as igrejas têm.